sou Iaga do Senhor. Nós estamos aqui em mais um programa no Momento Conversa, né? Nos últimos programas do ano, nesse ano 2021, que a cada semana Deus tem nos ajudado a trazer uma mensagem ao seu lar, à sua família, aos jovens, conselhos, né? E pedimos que continue orando por nós, né? Nesses programas, que de alguma forma que possa ter te abençoado, né? Na sua casa, no seu lar, na sua família. Estamos aqui com esses valentes, né? Irmão Rafael. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos, mas uma vez é uma grande alegria poder estar aqui. Eu estou muito feliz de poder estar participando deste programa, né? Momento de conversa. E esse é quase o último programa do ano, né? E só de olhar, né, lá para trás de tudo que nós já passamos, né, todos os nossos momentos, eu fico muito alegre e grato a Deus por Ele ter nos sustentado até aqui. E que este programa, né, onde nós estaremos falando em especial sobre o Natal, que Deus possa abençoar você em seu lar, que você possa entender o verdadeiro significado do que é o Natal. Amém. Irmão Mateus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É mais uma vez um prazer, né, estar aqui com esses grandiosos, valorosos guerreiros e amigos para falar um pouco mais da palavra do Senhor. Amém. Irmão João Gabriel. Amém. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Para nós é uma alegria estar aqui, né, nos últimos programas do ano, né. Como o Rafael falou, passamos por muitas lutas, né, mas tivemos muitas vitórias. Creio que Deus tem nos abençoado. Queremos agradecer aos irmãos pelas orações, pois quem nos sustentou até aqui foi Deus e a oração de cada um dos irmãos. E que esse programa possa ser uma bênção para cada uma das casas. Amém. Hoje, como já foi dito, né, nós iremos falar sobre um tema muito comum, né, e atual agora que estamos passando, é época de festa, né, a chamada festa de Natal, onde as pessoas se juntam, as famílias vêm de fora, as famílias se reúnem para comemorar algo. Mas nós queremos trazer para você aqui neste programa o que é realmente o verdadeiro Natal, a sua origem, o seu significado, o que o profeta fala sobre isso. Então, para darmos início ao tema de hoje, nós iremos tomar Lucas capítulo 2, que se refere ao nascimento de Jesus Cristo, né? O profeta Memorando tomou essa escritura para pregar a mensagem de deidade de Jesus Cristo, né? E eu gostaria que o irmão Rafael lesse. Amém. Vamos ler então o livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: E todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, até que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto, e deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-se-o faixas de pano, e deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto para ele na estalagem. Perfeito. A gente, como dissemos aqui, estamos acostumados com essa época de Natal, né? A qual dizem, né, que é o nascimento de Jesus Cristo, né? Comemora-se o nascimento de Jesus Cristo, mas de uma forma errada. Sim. Né? Eles comemoram bebendo, comemoram em farras, em festas, assim, bebedando, fazendo outras coisas. Mas o real mesmo, que significa, segundo eles, o nascimento de Jesus Cristo, não faz parte dessas festas. Sim. Né? Porque o profeta várias vezes pregava a mensagem de Natal, 25 de dezembro, ele estava na igreja, junto com sua igreja, pregando a mensagem, né? Relembrando o nascimento de Jesus Cristo. Várias mensagens tituladas você vai ver o profeta pregando 25 de dezembro. Bom, João, gostaria que você desse início falando para nós o que é o Natal realmente. Sim. Vamos começar desde o início, né? Na questão histórica que eu acho que poucos conhecem, né? Sobre a origem do Natal. De início aqui eu vou falar duas, né? A origem do Natal e também a origem do tão famoso, né? Hoje em dia que as pessoas dão mais vista, que é o Papai Noel, né? Tudo começa desde o princípio, né? A gente sabe que a palavra Natal significa nascimento, mas se inicia com Noé. Quando Noé ele se embebeda, ele fica embriagado e um de seus filhos eles zombam da embriaguez de Noé, e aí Noé amaldiçoa, né,
a geração, todas as gerações de Cão. Ele amaldiçoou todas as gerações de Cão. E todas as gerações de Cão, né, elas foram e se afastaram do Senhor, depois de Noé ter amaldiçoado. Agora observe, o tempo vai e Cux, ele vai e se casa com Semíramis. Isso aqui eu estou contando uma parte histórica para os irmãos desde o princípio. Cux, ele vai e se casa com Semíris e nasce Nimrod do fruto desse casamento. Agora observe, Nimrod, ele era revoltado com Deus porque Deus tinha matado a sua geração, a sua família no dilúvio. Então ele vem e constrói a Torre de Babel e todas as manhãs ele subia lá com o sol refletindo nele e ele se auto-intitulava Deus, né? O Deus Sol. E agora observe, o seu tio Sem, ele vem e mata Nimrod porque Nimrod ele estava exaltado, né? Ele se exaltava como Deus, né? Ele estava se esquecendo de Deus e estava se auto-intitulando Deus. Só que Nimrod, antes mesmo, ele tinha matado o seu pai e casado com sua mãe. Nimrod, antes dele morrer, ele tinha matado o seu pai e se casou com a sua mãe Semíramis. E no fruto desse casamento, eles tiveram um filho. Só que antes desse filho nascer, o seu tio mata Nimrod. Agora observe, Semíramis, para ela não falar, né, que aquele filho era fruto dela e de Nimrod, ela diz que aquele filho veio sem nenhum ato, né? Aquele filho veio de uma forma assim, dizendo, sobrenatural. Então, ela diz que Nimrod não morreu e Nimrod só voltou para o seu lar, né? Diz que o tio de Nimrod não matou ele e diz que ele só voltou para o seu lar como Deus Sol, né? Só se retirou da terra. E aí, esse filho deles nascem, né? Esse filho mais conhecido como Tamuz. E quando ele era jovem, né, ele foi fazer uma caçada e acho que um porco do mato, né, um porco do mato vai e mata esse filho. E Semíramis disse que ele só tinha se retirado também, né? E observe, ela diz assim que quando ele morre, uma árvore de pinheiro, ela vem e nasce daquele corpo. E essa árvore de pinheiro representa que Tamuz, né, ele está vivo e há de voltar. Isso aqui é um comecinho, né? E agora observe, eu quero que os irmãos frisem nesses três nomes, né? Semíramis, Nimrod e Tamuz. Semíramis como a mãe, Nimrod como talvez o pai, né? Que se casou com Semíramis, e Tamuz o fruto dessa relação. Agora observe, Semíramis, ela é representada como a deusa da lua. Nimrod como deus do sol, né? Como a gente falou no começo, ele ia e o sol refletia nele e ele se intitulava o deus do sol. E Tamuz como a reencarnação do pai. Agora observe, essa trindade, que se nós podemos dizer, né? Ela vai e se estende em várias outras religiões politeístas com tipos, só que com nomes diferentes. Esses mesmos três, só com nomes diferentes. A gente pode ver na Grécia, né? Como Semíramis sendo Afrodite, Tamuz sendo Eros e Nimrod como Deus, ou como Zeus, perdão. Nós vemos, se estende, vem para o Egito, Semíramis como Ísis, Tamuz como Horus e Nimrod como Osíris, né? E você vê que esses deuses, eles sempre se intitulam como Deus do Sol, Deus da Lua, e o outro como a reencarnação do Pai. Agora observem, todas as religiões politeístas, eles estão, só que eles apenas mudam seus nomes. Em Roma, Tamuz era Mitra, deus adorado por Constantino, e depois colocaram Jesus assim, que não tinha nada a ver com 25 de dezembro, como, né? E dia 25 de dezembro, em Roma, era adorado como dia de Mitra. E aí depois eles vêm e colocam Jesus no dia 25 de dezembro, que não tem nada a ver com essa história, né? Então a gente vê esse começo do dia 25 de dezembro totalmente fora, né? Com que o mundo fala, né? Com que o mundo fala do nascimento de Jesus e tudo mais. Nós vemos talvez como uma adoração totalmente pagã, né? Porque era um dia de Mitra e depois eles vêm e só trocam o nome para Jesus, né? Que não tinha nada a ver com a história. E depois os tempos se passam, né? E aí vem a história do Papai Noel, né? Que todas as crianças conhecem hoje, nós conhecemos o Papai Noel. E o Papai Noel, ele se origina lá, né, nos tempos antigos, como um padre chamado Nicolau. Ele era um padre conhecido por entregar presente nas casas das crianças, né? Ele era conhecido como um bom velhinho, né? Que adorava as crianças e entregava os presentes. Depois esse padre morre
E, se eu não me engano, é entre o dia 6 de dezembro, foi conhecido como uma data ali que as pessoas trocavam presentes, né? E aí se origina a história do Papai Noel, né? Como um padre, que entregava presentes para as crianças, né? Mas o princípio do Natal, historicamente, vem dessas histórias, né? Como Semiramis, Nimrod, Tammuz, e depois com o Papai Noel com a história de Nicolau. Perfeitamente, irmão João. E a maioria dessas mudanças tudo aconteceu no ano 325, né? O Concílio de Nicéia, a qual eles precisaram mudar ali dentro e colocaram vários deuses como homens da Bíblia, vários santos como homens da Bíblia, né? E as pessoas adoram sem conhecer realmente o que aquilo significa. Sim. Se formos olhar pelo clima, pelo tempo e estações, a data que eles falam, dia 25 de dezembro, na Judéia não tem como acontecer. Porque os pastores receberam a mensagem, eles estavam no campus, né? E se fosse em dezembro, estaria muito frio, caindo neve, e não teria como eles estarem no campo naquele tempo, né? Então, as pessoas vão inventando mitos e mitos em cima de mitos, e geralmente o profeta Mombrana fala na mensagem da Deidade de Jesus Cristo que Jesus nasceu por volta de 1º de abril. Sim. Né? Irmão Mateus. Amém. E tem algo que o profeta fala, não vou me recordar exatamente a mensagem que ele diz, mas o profeta ele diz assim, que Deus ele é reconhecido por suas características, né? E olha que chave essa que o profeta diz, né? Porque se Deus ele é reconhecido por suas características, né? Por aquilo que mostra o que ele é, então você consegue identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus por suas características. Você consegue conceber, ver o que é, né? O que vem de Deus, o que provém de Deus, o que não provém de Deus, porque nós sabemos que aonde estamos vivendo são coisas que provêm do sobrenatural, tudo provém do sobrenatural, só que há um sobrenatural que vem da parte de Deus e há um sobrenatural que vem da parte de Satanás, né? Que é o nosso grande inimigo, né? E se nós, como o irmão Rolando falou, se nós observarmos essa questão do nascimento de Jesus, né, o próprio profeta nos mostra, também não vou me recordar a mensagem, até me perdoe por não trazer anotado, mas o profeta ele cita, né, porque Jesus ele é um tipo do cordeiro, né, quando ele chegou de frente para João Batista, ele foi batizado como um cordeiro, porque um cordeiro antes de ser sacrificado ele tem que ser lavado, né? Ele foi sacrificado como um cordeiro, porque ele era verdadeiramente o cordeiro perfeito, ele é verdadeiramente o símbolo pascual, né? E os cordeiros, o profeta fala, eles não nascem em dezembro, né? Os cordeiros nascem na primavera, né? Lembrando que lá é hemisfério norte, então que aqui é verão, lá é inverno, né? Nesse tempo em dezembro, então a primavera lá é em abril, o profeta fala. Então, como o irmão disse, Jesus nasceu por volta de abril, de 1º de abril, aqueles dias ali, e não em dezembro. Seria impossível que um cordeiro e o cordeiro é uma sombra de Jesus, né? Porque Jesus ele é o verdadeiro cordeiro, dele ter nascido nesse dia. Então nós sabemos que não só a questão econômica, mas a questão religiosa por trás do Natal é uma grande mentira feita por Satanás, porque o diabo ele é um grande mentiroso. Essa é a verdade a respeito dele, que ele é um grande mentiroso, ele é um grande fanfarrão. E o que ele gosta de fazer? É com suas mentiras adentrar a sua idolatria. Porque o que o diabo tem? O diabo ele tem uma religião. Se você olhar na própria Bíblia, né, assim como o irmão citou desde Gênesis, o diabo ele sempre tentou incitar religiões para quê? Sim. Para ele ser adorado. Porque qual é o objetivo do diabo? Ele quer ser adorado como Deus. Ele quer receber a adoração. E o Natal nada mais é de uma maneira do diabo querer receber a adoração das pessoas. É o sentido que todas as coisas traz. E Deus ele vem a nos abrir nossos olhos, né? Por isso que Deus nos envia um profeta, por isso que Deus nos envia pastores, por isso que Deus nos envia evangelistas, porque para que nós não vamos cair nessas grandes mentiras que o diabo nos impõe. Nos impõe por meio da mídia, por meio da economia, e um quadro que nós nunca devemos esquecer, né, dos poderes de Satanás, né, que é religião, política, economia. Sim. Do que se adentra o Natal? Em religião, política e economia. Perfeito. Você vê a religião desde o princípio lá em Gênesis. O que Nimrod quis? Ser adorado como Deus, impondo religião politeísta.
Os mesmos símbolos em religiões. O que Nicolau quis fazer? Além de padre, a gente sabe que, principalmente no começo, se você olhar a história da Igreja Católica, era uma grande disputa de poder entre os padres, entre os bispos, entre os arcebispos. Uma grande disputa política. Até mesmo entre as nações em volta de Roma. Se você olhar hoje, o que é o Natal? É um dos períodos que mais movimenta a economia. Sim. É o diabo e suas artimanhas. E nós temos que reconhecer o diabo em suas artimanhas, em suas, como se diz, até me perdoe a frase que o profeta fala, conhecer o diabo em suas armadilhas. Isso mesmo. E sabermos como nos esquivar dessas armadilhas. Né? E por isso que Deus nos enviou um profeta, por isso que Deus nos envia pastores, por isso que Deus envia esse quinto de Efésios, para que não sejamos mais enganados pelo diabo. Para que não olhamos e falamos, mas é Natal, é bobeira, olha. Não. Há um fundo demoníaco por trás dessas coisas. Inclusive eu estava falando sobre a economia, né? Eu estava assistindo um vídeo que o irmão Jonas mandou para nós sobre o Natal, né? E lá, vou resumir aqui, ele estava falando, né, da origem do Papai Noel se vestir de vermelho, que era através dos anúncios da Coca-Cola ali, né? E, tipo assim, pra a economia ela se reerguer, né, se levantar para as lojas, os comércios eles venderem mais nessa época, não era tão de costume eles dar-se presente, né? Então, como símbolo, eles colocavam o Papai Noel na frente da porta dos comércios, né? Não um Papai Noel fictício, mas era um homem mesmo vestido de vermelho. Ele ficava na frente dos comércios e aquilo chamava a atenção das pessoas, né? Já que eles tinham como concepção que o Papai Noel ele trazia presente para as pessoas, né? E até hoje isso acontece, né? A gente for ver um centro Natal no centro da cidade, a gente Exato, encontra uns 4, 5 Papai Noel. A gente vê os Papai Noel que nem na nossa cidade que nós temos o shopping, né? Onde ele se concentra todas as lojas. E as pessoas, você vê que é um grande marketing, né? Que eles enfeitam o shopping de decorações de Natal, colocam o Papai Noel ali, e as crianças, elas chegam nessas épocas, os pais falam, né? Vamos levar nossos filhos lá para tirar foto com o Papai Noel. E ali onde está todas as atrações, a atração para os comércios eles venderem mais, né? Perfeitamente. E como o Rafael disse, né, uma grande rede de marketing, né? É um competindo com o outro. O profeta diz, né, que geralmente as datas mais importantes que existem, que foram datadas, foi para se ganhar mais dinheiro, né? Sim. Você vê um exemplo aqui, o Dia das Mães, né? O profeta diz que o Dia das Mães são todos os dias, mas especificamente colocaram um dia para se comemorar o Dia das Mães, né? Envolve dinheiro, a Páscoa e outras datas que eles vão colocando. É o capitalismo em si, né? E como dizemos aqui, o Natal se refere ao nascimento de Jesus Cristo, né? E quando ele veio e nasceu de uma forma simples, ninguém foi lá o adorar, né? Ninguém foi lá reconhecer ele numa manjedoura, reconhecer o nascimento dele, sendo que havia profecias e profecias para se cumprir, sabendo um bebê nascerá de uma virgem, né? Nascerá na cidade de Belém, e ninguém quando nasceu, ninguém sabia onde estava. E hoje colocam adorações e colocam várias coisas para se adorar. O profeta até diz na mensagem que Roma, depois de ter matado os homens, quando eles mudaram as táticas deles, colocam os homens que eles mataram para serem adorados agora. Sim. Né? E eles naquele tempo crucificaram Jesus junto com os cristãos da época lá, e agora eles tentam adorar Jesus de uma forma errada. Porque quando você vê dia 25 de dezembro, o que acontece? As pessoas se reúnem para beber, as pessoas se reúnem para comer, as pessoas se reúnem para se divertir, jogar, o profeta fala, fazer várias outras coisas, mas em nenhum momento nenhuma delas pensam em Deus. Em nenhum momento elas estão pensando o que aquilo significa mesmo. Aquilo foi o nascimento de uma criança que veio para dar a sua vida pelo mundo, né, para perdoar todos os pecados, nos pagar a vida com o sangue, e ninguém consegue reconhecer isso. O profeta diz assim que Simeão foi o único que adorou o verdadeiro Natal. Que quando Jesus nasceu e foi levar para ele se alistar, né? Sim. Simeão estava lá esperando. Então as pessoas confundem essas coisas e começam a colocar outras coisas, outros entendimentos e outras adorações e esquecem que Satanás sempre está por detrás de tudo. Né? Bom, Rafael? Amém. É muito importante nós falarmos sobre esses assuntos, porque às vezes eu fico pensando assim, às vezes são um assunto meio natural assim do dia a dia, são acontecimentos que às vezes a gente se deixa passar por alto, né? Às vezes a gente foca muito em 7 selos,
embora isso esteja envolvido, né? Mas às vezes a gente foca em outras coisas, mas às vezes a gente esquece dos princípios, né? Às vezes a gente passamos o Natal sem saber o real significado, né? Então isso é muito importante nós comentarmos sobre isso, né, neste programa, para todos saberem, porque às vezes, embora às vezes a gente sabe qual é o verdadeiro significado do Natal, né, que representa Jesus, mas às vezes a gente nunca parou para estudar a fundo os mistérios que está por trás disso, né? Então eu creio que é um assunto muito importante nós estarmos meditando, né, e poder trazer para os irmãos, para nós sabermos, né, desmascarar Satanás nesse programa, né, isso que ele odeia, porque Satanás, ele não perde uma chance, então em toda a oportunidade que ele acha ali, ele está ali para tentar inserir uma doutrina, inserir algo ali para mudar o original, né. E nós sabemos que o verdadeiro Natal, né, eu gostaria de apenas ler um parágrafo aqui para nós termos como base sobre isso que nós estamos falando, né? Como nós dissemos aqui, que nós estamos tendo a base da mensagem da idade de Jesus Cristo. E no parágrafo 37, o irmão Brana, ele cita algo muito interessante, que ele diz assim, ó: nós estamos hoje, por todo o mundo, está sendo celebrando o nascimento de Jesus, né? No caso, essa mensagem o profeta ele prega exatamente no Natal, né? Que é no dia 25 de dezembro. Celebra o nascimento de Jesus, o que agora é apenas uma tradição. Jesus nunca nasceu em nenhum 5 de dezembro ou nada ou 25 de dezembro. Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia nesse tempo estavam cheias de neve, né? Que, como os irmãos falaram, as colinas da Judéia estavam cheias de neve. Assim como poderia ser isso, geralmente pela astrologia e assim por diante, por tudo, Jesus nasceu foi por volta de 1º de abril, portanto quando era primavera. Então este é um dia que está bem apenas dedicado à adoração, em memória sua vinda ao mundo, né? Mais para frente aqui no parágrafo 82 ele diz assim: irmão, irmã, aquela deidade está em você, um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me verei, pois eu estarei convosco em vós até a consumação da era. Cristo na manjedoura? Não. Cristo em você. Aleluia. Nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura, mas Cristo em você. Então eu creio que esse é um grande, isso não é o verdadeiro significado do Natal, né? Muitas pessoas, como nós estávamos dizendo aqui, eles colocam doutrinas, eles levantam algo para celebrar o Natal, para adorar menos o Senhor Jesus Cristo, né? Até estava vendo um vídeo e nos países afora aí existem várias formas deles celebrar o Natal, né? Uma das que eu me recordo é que eles, se não me engano, eles matavam as aves, né? E colocavam na barriga acho que era uma foca. Isso. Aí eles cortavam a barriga da foca, colocavam as aves ali, acho que ficava um buraco cheio de pedra ali, né? Uhum. E quando chegava a época do Natal, eles tiravam aquela foca de lá, pegavam as aves e comiam cru, né? Então, eu lembro também que nesse vídeo citava eu não me lembro o país agora, mas o símbolo do Papai Noel que eles colocavam era um demoninho. Eles colocavam um demoninho. Esse demoninho, as pessoas que vinham até ele, né, as crianças especificamente, aqueles que eram bonzinhos, eles ganhavam presente, e aqueles que eles simplesmente não gostassem ou achavam que não se comportavam bem, eles amaldiçoavam, alguma coisa assim, né? Então nós vemos que cada país tem uma tradição, então eles levantam várias maneiras de tentar adorar a forma correta, mas nós sabemos, né, qual é o verdadeiro significado do Natal. Sim. Até nessa mensagem o profeta fala que não é mais um menininho numa manjedoura, mas aquele menininho lá é Cristo dentro de nossos corações, né? O verdadeiro Natal é Cristo dentro de nós, né? Podemos até conectar com o poder vivificador, que não é mais quando nós deixamos Cristo entrar dentro de nós, não são mais nossos atos, nossos desejos, mas é Cristo fazendo a verdadeira mudança, né? Então eu creio que este é o verdadeiro significado do Natal, não é Cristo apenas numa manjedoura, mas é Cristo dentro de nossos corações, né? Perfeitamente. E o que nós queremos aqui realmente fazer com este programa é mostrar o significado do Natal.
né? O que está por trás, que as pessoas adoram, que as pessoas creem nisso, que as pessoas entendem sobre isso, né? Tudo que o irmão João disse está baseado na mensagem das eras. O profeta Mombrana se refere muito ao Natal sobre isso. Então, nós estamos mostrando um significado do Natal em si, né? Quando você vê a representação do Natal, qual é a representação do Natal? É um velhinho vestido com barbas e roupas vermelhas, subindo uma casa, entrando pela chaminé de uma casa, né? E deixando um presente debaixo de uma árvore, né? Olhando espiritualmente, Deus não entra em uma casa sem não ser chamado, né? E Deus não é intruso e intrometido na sua vida se você não chamar Ele. Então, espiritualmente não se refere a Ele. Não se refere a um Deus subindo uma chaminé sem a sua permissão e deixando um presente para você. Porque a própria Escritura diz que eis que estou à porta e bato. Então, Ele sempre está à porta batendo, né? É você que tem que abrir e você que tem que chamá-lo para dentro da sua casa. Então, nós estamos mostrando o verdadeiro significado para vocês de Natal, né? O profeta Mombrana reunia com a sua família, reunia com a sua igreja, né? Fazia os seus cultos, né? O que nós não podemos entender é não trocar as coisas de Deus pelos esses dogmas e paganismo que existe, né? Saber diferenciar as coisas, entender as coisas no momento que estamos vivendo, porque Satanás, tudo que ele quer, como o Mateus disse aqui, é uma adoração para ele. Satanás anseia uma adoração, ele tem criado suas variedades de adoração, variedades de entretenimentos para puxar a adoração para ele. Porque ele quer sempre competir com Deus, quer sempre batalhar com Deus para ter a adoração do povo para ele, né? Irmão João? Tudo que os irmãos falaram aqui foi muito especial, né? Nós cremos que as pessoas elas acreditam, né, na questão do Natal como um velhinho, né, com uma roupa vermelha. Ele vem no seu trenó. E ele vem na noite, né? De noite no entardecer, ele vem no entardecer e ele entra na chaminé quando todas as pessoas estão dormindo e vem, coloca um presente ali e vai embora, né? Mas nós sabemos que também teve um ancião, né? Que também estava com uma roupa vermelha salpicada com sangue, né? Ele veio no entardecer. E ele entra na casa, como o irmão Gabriel Rolon falou, ele não entra pela chaminé, ele bate na porta. Ele vem e ele deixa um presente a uma árvore, né? Que árvore que é essa, né? A árvore noiva, né? Nós temos que entender que o Natal não é uma adoração ao Papai Noel, não é uma data onde devemos olhar para outro lado. Não estamos dizendo que é errado, né? Você dá presente para as crianças, né? E às vezes até todas as crianças conhecem o Papai Noel, mas sabemos que o verdadeiro sentido do Natal, né, como o irmão Brana, ele prega, embora nós sabemos que não é a data do nascimento de Jesus, mas é relembrarmos que um dia um Cristo veio para pagar um preço por nós, né? E não apenas olharmos para Cristo na manjedoura, não apenas olharmos para aquele Cristo que nasceu e estava naquele estábulo, não olharmos para um Cristo do ontem, mas se olharmos para um Cristo que está dentro dos nossos corações, né? Uma deidade que está dentro dos nossos corações, porque ele vem, ele paga um preço e antes dele ir, ele vem e deixa algo para sua noiva. Ele vem e deixa um Espírito Santo que está hoje em cada um de nós, né? Que nos faz vencermos cada uma das potestades do inimigo, né? Cada uma das aflições do diabo. Se nesse programa alguém com alguma necessidade, né? Com alguma doença, com alguma aflição, saiba que nasceu um Cristo, que ele veio para pagar um preço e deixar um Espírito Santo que te dá poder sobre todas as coisas do inferno, todas as potestades, todos os atributos de Satanás, né? Nós não estamos olhando para um Deus na manjedoura nessa noite, né? Nesse Natal, nós não estamos olhando para um Deus do passado, estamos olhando para um Deus de agora, né? Bom, Brana, nessa mesma mensagem, a deidade de Jesus Cristo, no parágrafo 80, ele diz assim, né? E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixa os fundamentalistas, deixa aquele povo que nega o poder de Deus dizer que isto é errado, porém aquele mesmo poder que falou para o mundo existir, esta noite, observe, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir, está neste povo que tem o Espírito Santo. Isto é certo, homens e mulheres, é hora de descobrirmos quem vocês são. O diabo está tentando esconder, dizer que vocês são uma gente acovardada. Vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você. Aleluia.
Eu sei que vocês pensam que eu estou louco, porém deixe-me dizer algo, irmãos. O irmão Brana bate no púlpito 3 vezes. Quando você entende que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida, eu dou zoe, a vida de Deus está no ser humano. Observe, a deidade não está mais no céu, não está em outro lugar, né? Ela está em cada um de nós. E nós, nessa noite de Natal, pensemos nisso, né? Nós não estamos olhando mais para um Cristo na manjedoura, não estamos olhando talvez para um Papai Noel com uma roupa vermelha, nós estamos olhando para um ancião que veio com uma roupa toda salpicada e entregou um presente, o Espírito Santo, né? Nessa árvore, em cada um de nós, né? Cada uma dessas árvores, e que nós possamos ter isso em nossas mentes, né? Não olharmos para um Deus do passado e para coisas do passado, mas olharmos para um poder vivificador do presente, uma deidade do presente, um Espírito Santo do presente. Gabriel Rolon. Amém. Bom, Mateus. Amém. Algo interessante, né, a gente fala a respeito do significado do Natal, né? Se a gente for olhar para o falando, né, do Natal natural, né, daqui, o significado é idolatria, né, é paganismo, né? Sim. Essa data que o diabo vem colocando nas pessoas, né, querendo colocar aquilo abaixo, que é o nascimento de Jesus, e que nós mostramos hoje, né, e que o profeta nos citou, né, lembrando que a nossa base é a mensagem, a Bíblia, né, não temos nenhuma outra base a não ser essa, mas algo interessante, né, se a gente for falar de Natal, de nascimento de Jesus, é aquilo que o irmão Rafael falou, né, ele lendo a mensagem, que é Cristo em nós, né? É Cristo nascendo em nós. Você quer falar de um nascimento? Há um nascimento que tem que ser comemorado. Sim. E tem que ser recordado todos os dias, todos os anos. Isso chama-se novo nascimento. Isso chama-se um novo nascimento. É Jesus nascendo dentro de nós. Perfeito. É Ele nos dando uma nova vida. É Ele nos dando todas essas coisas. Isso é um Natal que podemos dizer assim, que temos que comemorar todos os anos. Não é que nós estamos aqui para condenar quem quer presentear o seu filho ou sua filha, ou que tem um comércio de usar essa data para alavancar as fazendas, de maneira nenhuma. Mas, para mim, eu falo assim, né? O verdadeiro significado do Natal é que Natal significa nascimento, e que tem que se recordar o nascimento de Jesus. Que nascimento é esse? Né? É um nascimento Sim. em nós, um nascimento em mim, um novo nascimento. Eu acho que esse é o maior significado do Natal, vindo de Jesus para nós. Sim. Amém. Perfeito. Amém. Bom, Rafael. Amém. Inclusive, né, eu estava me recordando aqui que às vezes até nós mesmos, né, como os cristãos, conhecendo a mensagem, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes chega nessa época de dezembro, né, uma época de final de ano, e nós estamos envolvidos com comemorações, querendo sair com a família. Às vezes a gente se deixa passar por alto, né, o que é realmente o Natal. Porque geralmente nessa época do ano, né, especificamente no Natal, os familiares chamam, vamos lá em casa, vou fazer uma ceia, né, que eles falam, vai ter isso e aquilo, e às vezes a gente passa o próprio dia do Natal sem saber o que é o Natal, né? Então, isso que é algo que nós devemos tomar cuidado, né? Não que seja errado você sair e comemorar com sua família, é final de ano, é uma época comemorativa, mas você que tem seu filho em casa, né, você deva se assentar com ele, né, explicar, filho, este é o verdadeiro Natal, né, não é mais Cristo apenas no berço, né, mas é deixar Cristo, né, se Natal é o nascimento, então deixe Cristo nascer dentro de você, né. Até queria citar parágrafo 84, logo mais à frente ali que o monge estava lendo, o profeta diz assim: irmão, quando a deidade de Deus pelo Espírito Santo entra no coração humano, ele faz sair tudo o que Cristo não criou. Você sabe que é verdade. Cristo é a esperança da glória em você, não no berço, em você. Isso aconteceu em certa época, Deus estava de volta no princípio, então ele entrou em Moisés, ele entrou nos filhos de Israel, ele veio em um berço, porém agora eles o adoram lá no passado como um pré-histórico, quando Cristo está em você. Amém. Ele está aqui hoje, o Filho de Deus se movendo, a sua igreja está se movendo. Amém. Então que nesta época de Natal no qual nós estamos, né, que nós possamos, né, deixar Cristo nascer dentro de nós, né, relembrar, né, o que Ele fez por nós, o que Ele pagou o preço por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né, livres de todo pecado e escravidão. Amém. Então é uma época de nós não apenas comemorarmos a festa, mas comemorar o que Cristo Ele fez por nossas vidas, né? Perfeitamente. Perfeito. E para encerrar, eu gostaria de deixar um parágrafo com os irmãos.
61 da mensagem da idade de Jesus Cristo, ele diz assim: agora eu não estou falando esta manhã, agora estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam que é que nós estamos adorando hoje. Ele está pregando essa mensagem no 25 de dezembro. Não um bebê na manjedoura ou Papai Noel, porém nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso na deidade de seu Filho. Sim. Observem, aquele sangue desceu e era Jesus Cristo, o próprio Deus, vindo de Espírito, entrou em Cristo, e a Bíblia disse que o que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É isso, certo? O próprio Deus Jeová morou em Cristo e foi feito um parente nosso, porque ele nasceu em carne humana como nós. Isto é certo. As células de sangue foram desenvolvidas por Deus e as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz a seu filho e desceu e viveu em carne humana, foi tentado em todas as maneiras, exatamente como nós somos. Vocês creem nisso? Agora ele fez isso, ele deu o seu sangue livremente. Ele não tinha que fazê-lo. Ele fez esse sacrifício. Ele poderia ter seguido para cima, para a glória, ele poderia ter sido transfigurado como ele fez no Monte da Transfiguração, seguido para o céu e nunca morrido por nós. Porém, por estar disposto a morrer por nós, ele deu livremente o seu sangue no Calvário, isto é certo. Ele foi um homem de dores, experimentado em trabalhos, e ele deu um testemunho público. Amém? Que nesse Natal você ensine os seus filhos, ensine a sua família realmente o que é o verdadeiro Natal, né? Nós como pais de família, né? Ensinar os nossos filhos no verdadeiro caminho a se andar, jovens, né? Entender realmente o que é o significado do Natal, né? Entender que é Deus, a deidade de Cristo dentro de você agora, né? Não mais um bebê numa manjedoura, uma criança pequena que nasceu numa cidade onde ninguém reconheceu naquele tempo, mas hoje você tem a oportunidade de reconhecer Ele dentro das suas histórias, né? Dentro das suas ações, dentro da palavra de Deus, dentro do que é pregado nos nossos dias. Você tem a oportunidade de reconhecer sobre isso. Nós trouxemos aqui a origem, as histórias, tudo sobre o que é realmente isto. Porque a nossa vida tem que estar pautada dentro das Escrituras. Nós devemos caminhar pelas Escrituras. Amém? Que Deus possa abençoar você no seu lar, na tua casa, na sua família, né? Vamos desejar um Feliz Natal. O profeta desejava um Feliz Natal. Nós devemos desejar um Feliz Natal. Que neste ano você possa... Deus possa te abençoar mais ainda, né? Você, a sua família no teu lar, você jovem que assiste o programa. Que Deus te recompense ricamente. Mantenha oração por nós aqui. Esse é o penúltimo programa deste ano. Que Deus nos sustente até o próximo ano. Amém? Que Deus abençoe vocês. Shalom. Shalom.